Olá! Muito bom dia! Vamos começar nossa última live da semana, onde eu quero sintetizar como eu vim parar aqui. Como que eu vim parar nesse trabalho com casais, porque que depois de 10 anos trabalhando como terapeuta, eu recebi esse chamado e foi realmente um processo muito forte para mim. E a partir disso eu resolvi trabalhar com casais. E aí é muito interessante como as coisas vão se desdobrando, né? Como aconteceu de ir parar nesse lugar e a minha história ter muito a ver com isso. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de como que a minha história se conecta com toda essa escolha que eu estou fazendo e esse reposicionamento de carreira. Quero começar contando que em agosto desse ano eu fui convidada para fazer parte como coautora num livro que se chama Transcendendo a Dor, Luz Após a Tempestade, da editora Despertar de Florianópolis. Então, eu sou uma das coautoras e a proposta do livro é contar a sua história. Como que o que você passou transcendeu e você conseguiu enxergar a luz a partir disso, né? O quanto a gente cresce a partir disso. E eu falei ontem para vocês que a minha palavra mais forte é antifrágil, é a gente pegar tudo aquilo que vem a nós e nos fortalecer, crescer, nos tornar ainda melhores. Porque resiliência é você passar por isso e ficar igual. Mas antifrágil é você passar por tudo isso, aprender, crescer e se tornar ainda melhor. E nesse livro foi um processo muito interessante, porque a gente tem um número limitado de caracteres para escrever, então você precisa realmente trazer a essência da mensagem que você quer passar. E quando eu sentei para escrever e comecei a me dedicar, eu comecei a fazer uma viagem no tempo, né? Desde a minha infância, quais são as coisas que quando eu penso na infância eu lembro, eu vejo muitas pessoas falando, eu não lembro da minha infância, quando eu penso, eu quase não lembro o que me aconteceu. E confesso que foi um exercício bem interessante, assim, parar para pensar quais foram as coisas que me aconteceram e que me marcaram, e como essas coisas têm a ver com as curas que eu passei e com aquilo que eu quero entregar hoje. Então, no livro eu conto a minha história, eu quero rapidamente contar algumas coisas que me marcaram. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 11 anos, e antes disso eles viveram uma relação bem conturbada, bem conturbada. É muito interessante porque teve um momento em 2018 que eu encontrei uma carta que meu pai escreveu para minha mãe no dia que eu nasci, e foi uma carta que me marcou bastante porque relatava o estado de crise que eles se encontravam, né? Então eu nasci num momento em que meus pais estavam em crise. Eles não estavam se relacionando bem. Não sei até que ponto, e acredito que hoje, com o conhecimento que eu tenho, sim, existe um impacto muito grande. Como a criança é recebida, o momento que o casal vive quando a criança nasce. E principalmente o ambiente que ela é acolhida e recebida dentro desse casal quando ela está ali nos seus primeiros momentos de desenvolvimento. O bebê, quando ele chega no mundo, ele precisa do toque como linguagem de amor. Existem, inclusive, várias pesquisas e estudos que apontam e mostram que a linguagem do bebê, para ele se sentir protegido, seguro e se desenvolver, é necessário o toque, o contato físico, né? E eu não tive esse contato físico nos primeiros dias quando eu nasci, e eu tive várias complicações, e a minha mãe também em relação à amamentação, então eu comecei a lembrar de tudo isso, né? Nasci com o cordão umbilical ao redor do pescoço, sem oxigênio, depois a minha mãe teve mastite, não consegui mamar, e aí eu comecei a lembrar de todo o processo que foi desencadeado com o meu nascimento com pais que já estavam em crise. E aí eu presenciei várias cenas quando eu era pequena, de brigas, discussões, principalmente por causa de dinheiro. Então, nós não tínhamos uma vida financeira tranquila, pelo contrário, era uma vida difícil, sofrida. Meu pai trabalhava muito, até hoje trabalha bastante, né? Minha mãe era dona de casa, né? E acabou que na separação precisou ir trabalhar, precisou se virar, precisou a sustentar. Nós somos em 4 filhos, né? Eu sou a segunda dos 4. E foi um processo muito duro. Eu lembro que na infância, a minha mãe fazia artesanatos quando ela se separou do meu pai para vender, na época do Natal e algumas datas comemorativas, e eu pegava uma sacolinha com os artesanatos da minha mãe e saía de porta em porta vender para ela. Teve uma época que ela fez curso de cabeleireiro, de manicure, montou um pequeno salão em casa, e ela fazia uns panfletinhos, né? Tirava a cópia e eu saía no bairro distribuindo nas casas. Então, eu comecei a lembrar, né, que para ir para a escola a gente não tinha passagem, eu estudava longe, eram mais ou menos 12 quilômetros, né, 6,5 para ir, 6 para voltar. E a gente não tinha dinheiro para passagem, então eu tinha que ir para a escola a pé ou voltar da escola a pé. Eu estudava de manhã, aí eu lembro que minha mãe me acordava, era umas 5 da manhã, e falava, eu prefiro que você vá de manhã, porque daí não tem sol, é mais tranquilo. E eu acordava às 5 da manhã e ia a pé para a escola e voltava
de ônibus, às vezes tinha que ir e voltar de a pé, porque não tinha passagem para ir e voltar. Mas são coisas que eu olho e eu mergulho. Hoje eu mergulho de ser a pessoa que eu me tornei, de ser uma pessoa que não tem medo das dificuldades. Eu falei ontem que quando você desenvolve uma mentalidade de que tudo aquilo que está vindo na direção é porque você é maior do que isso, você consegue vencer isso, e isso já está resolvido, você vai percebendo que tudo é uma questão de perspectivas de como você encara. E eu acredito que desde pequena essas circunstâncias, né? Aí é interessante que a minha mãe, eu tinha o quê? 11 anos quando eles se separaram. E nesses 2 anos eu ajudei ela com o salão, ajudei a panfletar, distribuía, vendia os artesanatos. E com 13 eu fui trabalhar numa vizinha que morava no final da rua, ajudando ela a limpar a casa, passar roupa, né? Ela tinha filho pequeno e eu ajudava com ela na casa. E eu lembro que eu ganhava, não lembro quanto era, mas para mim era muito dinheiro, né? Porque não ganhava nada. Então eu lembro que quando eu ganhava aquele dinheirinho, eu chegava em casa e eu não queria gastar comigo. Eu queria dar para minha mãe, para ela ajudar a pagar as contas, ajudar a comprar alguma coisa em casa para comer. Então eu lembro de coisas que hoje eu tenho muito orgulho de contar, porque me tornou a mulher que eu sou. Eu não venho de berço de ouro, eu não sou herdeira, mas eu venho de uma história que me fortaleceu muito como mulher para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Essa pessoa antifrágil, essa pessoa corajosa, essa pessoa que tem muita fé, né? Eu sou essa pessoa. E nessa separação dos meus pais, eu era muito apegada ao meu pai, né? Meu pai viajava bastante a trabalho e eu era muito apegada a ele. Então eu lembro que era momentos assim de ausência, então eu sentia assim uma ruptura quando meu pai viajava, e ele viajava bastante porque como a relação com a minha mãe não era boa, hoje ele conta e eu entendo, né, que era a forma dele não precisar conviver. Então ele viajava muito, pouco parava em casa para não precisar encarar a questão do casamento em casa. E isso acabou impactando nos filhos, porque independente da situação em que o pai e a mãe vivem da relação, os filhos precisam desse pai e precisam dessa mãe. E eu cresci com essa dificuldade, como eu era muito mais apegada ao meu pai viajava, eu era mais distante da minha mãe, a minha mãe vinha a relação que eu era com meu pai muito próxima, também não se aproximava de mim, era mais apegada à minha irmã, e eu ia criando uma espécie de buraco, de carência, né? Eu acredito que hoje eu enxergo, por todo o processo de autoconhecimento que eu passei de cura, que eu criei uma carência com essa atitude, né? Quando os meus pais se separaram, foi bem mais pesado, porque a minha mãe, ela se voltou contra mim, eu chorava muito de saudade do meu pai, pedia muito pelo meu pai, e isso eu acredito que tenha despertado nela algumas sombras, e é natural, porque ela também estava passando por um momento muito difícil, e ali eu virei a filha ovelha negra, né? Toda a família tem a filha ovelha negra, a filha de ouro é a filha ovelha negra. Eu era a filha ovelha negra. Aquela pessoa que contestava, né? Procurei sempre fazer tudo certo, nunca fui uma filha que cometeu coisas erradas, que aprontou. Não, eu era aquela filha que era dedicada, que buscava a aprovação da minha mãe, que ajudava em casa, que enquanto meus irmãos tinham muita vergonha de ter panfletar e vender, eu pegava as coisas, saía, panfletava, vendia, não tinha vergonha. Né? Então, para mim, eu era aquela filha que fazia de tudo para agradar a minha mãe, já que eu não tinha o meu pai. E nesse processo da separação, houve muita alienação parental, né, por parte da minha mãe, assim, seu pai isso, seu pai aquilo, e isso vai causando um dano psicológico para os filhos muito pesado, assim, muito difícil, porque esse mesmo filho, talvez vocês, casais hoje casados, tenham passado por dores parecidas, né, em que os pais tinham uma relação que não era boa, ou que não tinha amor, ou que tinha desrespeito, ou que tinha agressão, e você cresceu naquele ambiente, e aí você casou e reproduz, sem perceber, as mesmas coisas. E então eu cresci, a minha mãe, hoje eu entendi, né, hoje não, há uns 3, 4 anos atrás, que era uma pessoa com personalidade narcisista, então aqueles impactos que eu sofri emocionais, aquelas agressões físicas, as agressões verbais. Eu adoeci muito na minha adolescência, eu tive vários quadros de problema de saúde, de pedra no rim, de infecção urinária, cheguei a ficar internada, porque o meu corpo gritava que queria ser amado, queria ser acolhido, e eu não sentia que eu era acolhida e amada. Então meu corpo, lá na adolescência já, eu lembro que com 13, 14 anos já fiquei internada a primeira vez, em 2 anos foram 3 internamentos, porque eu tinha essa necessidade, essa carência, e ela não era atendida, né? Meus pais, como eu falei, eram brigados, meu pai passou por várias situações muito difíceis depois da separação, também ficou com muita raiva, né? Porque os filhos se voltaram contra ele por causa das alienações, e a gente acabou se afastando, e isso foi para mim como se eu não tivesse pai e não tivesse mãe, mesmo tendo.
Então houve um impacto psicológico muito grande. E eu conto isso para vocês pensarem que às vezes vocês estão juntos, e eu vejo isso muito nos casais, a gente está junto por causa dos filhos. Mas se vocês estão juntos pelos filhos, mas não tem qualidade nessa relação, não tem amor, não tem troca, não tem afeto, às vezes é mais prejudicial, porque os filhos presenciam briga, crítica, desprezo, afastamento emocional, brigas. E aí é muito pior do que vocês estarem juntos. E o que eu acredito e eu vivo falando? Que quando tem substância, quando o casal, apesar de estar perdido no comportamento, até reproduzindo essa biografia que lá na infância absorveu do pai e da mãe, esse casal ele pode trabalhar autoconhecimento e sair dessas cadeias, dessas prisões psicológicas, né? Porque no fundo é a tua criança que passou, não conseguiu se curar e não sabe fazer diferente com os filhos, né? E eu conto a minha história porque isso eu já vou explicar o porquê que isso me motivou hoje a trabalhar com casais. Então, eu passei pela dor da alienação parental, pela dor de ser a filha ovelha negra de uma mãe narcisista, de não ter o pai presente. E isso teve um reflexo, né, muito grande na minha vida adulta, assim, muito, muito grande. Então, com 15 anos eu tive meu primeiro namorado, e eu casei com meu primeiro namorado, fiquei 11 anos casada, onde eu tive os meus gêmeos, meus filhos gêmeos, e eu percebia que eu era muito carente, eu precisava de atenção, eu tinha necessidade de ser amada, eu fazia de tudo pela pessoa, assim, ao ponto de me anular, de realmente me abstrair de mim mesma para dar para o outro, para ficar com o outro, para estar com o outro. E isso foi causando um desencadeamento de uma estrutura, de um sistema de funcionamento no meu corpo, né? No meu psicológico, no meu emocional e no meu mental. Foram anos, assim, que ao mesmo tempo que eu senti que eu saía daquele núcleo pesado, com 15 anos eu fui morar sozinha, também tem isso, eu não contei. Com 15 anos a minha mãe se mudou, e eu já estava namorando fazia uns 2 meses, que o meu namorado morava na região onde eu estava, né, meu ex-marido, e eu não quis me mudar, porque ela é para uma região muito distante, e com 15 anos eu fui morar sozinha. Eu comecei a fazer um estágio de manhã, de ensino médio, outro estágio à tarde e estudar à noite, coisa que na época eu não podia, né, era só um estágio de 4 horas, e eu consegui ter um estágio de manhã, um estágio à tarde e estudar à noite. Com 15 anos eu estava morando sozinha, pagando as minhas contas, meu aluguel, e trabalhando fora. E foi um momento que, ao mesmo tempo que eu me senti livre, sem aquela dor do convívio, sem aquelas agressões físicas e verbais que eu passava, também me abriu os olhos para um mundo que eu não enxergava, né? Que é o mundo da vida. E então teve o lado bom disso, mas também teve outras coisas que as minhas dores me levaram a viver, a experimentar, que acabaram prejudicando a minha saúde, prejudicando a minha parte psicológica, e eu tava ali, né, dentro daquele mundo, até que os meus filhos nasceram, eu engravidei, primeira gravidez veio gêmeos, meus filhos gêmeos são minha vida, e com os gêmeos nasceu, assim, uma pessoa que queria melhorar, que queria mudar, que queria se desenvolver, que não queria viver naquela mesmice, porque a sensação que eu tinha no meu casamento é que eu dava 2 passos para trás, 2 para frente, 2 para trás, ou seja, trabalhava, ganhava e não evoluía, não crescia. Um pouco antes dos meus filhos, um pouco depois dos meus filhos nascerem, eu trabalhava numa multinacional e eu abri minha empresa em paralelo para aumentar a minha renda familiar, porque o dinheiro não dava para pagar as contas. Que é um dos motivos que eu contei ontem que os casais me procuram também, né? Então, 2 coisas que eu comentei ontem que eu passei. Quando nascem os filhos, e os filhos ficam entre o casal, e a mãe se dedica muito, né? Porque o instinto materno é muito forte, ou o paterno, e ficam ali em cima dos filhos. Aí os filhos, e esquecem do matrimônio, esquecem da relação, né, da fonte onde esses filhos nasceram, que foi o pai e a mãe. E é dessa fonte que precisa haver substância suficiente para nutrir. Então não é só sobre comprar roupa, comprar comida, prover uma casa, não, é sobre dar amor, sobre dar segurança, sobre fazer aquela criança se sentir pertencente no ambiente com substância de amor, com fortalecimento, com diálogo, com conversa. E nem sempre quando a mãe ganha o bebê, e daí existe toda a questão materna, de depressão pós-parto, não foi o meu caso, mas muitas mães passam, né, pela ruptura ali do processo da gestação, nascimento, puerpério, e o casamento geralmente é desencadeado crise. Eu vejo isso com muita frequência, é muito mais normal do que se pensa, quando uma criança nasce, abalar o casamento, e não é porque não ama a criança, não é porque a mãe não é uma boa mãe, não é porque o pai não se importa, é porque existe um movimento que acontece dentro daquele sistema que mexe com todas as estruturas e elas precisam ser reorganizadas, né? Do ponto de vista da constelação, entrou-se mais um elemento abaixo da hierarquia que precisa encontrar o seu lugar
Então tá todo mundo tentando reencontrar o seu lugar, né? E isso causa realmente muitas vezes crise, que o casal mesmo se amando começa a entrar nessa bolha e não conseguem sair, como foi o meu caso. Meus filhos ficaram na UTI, tiveram vários problemas de saúde, até um ano eu não dormia, isso me deixou muito cansada. E a questão financeira, que também muitas vezes pega, e no meu caso também pegou, que é quando você precisa trabalhar, ter renda, e tem um mundo desabando na sua cabeça, e você tem que pensar em tudo e também em dinheiro. E eu lembro que quando eles tinham 3 anos para 4, eu abri uma empresa, que é a minha empresa hoje, que eu tenho 11 anos de empresa, mas 10 anos de profissão, porque eu abri ela um ano antes de começar a trabalhar com desenvolvimento humano, que foi para ter uma renda extra. Então eu não pensava em sair da empresa, eu tinha vários benefícios, não queria sair, mas precisava de renda para bancar. E eu, quando eles fizeram 3 anos, né, que eu abri a empresa, eu tinha 4 fontes de renda, né? Eu trabalhava na multinacional, eu tinha essa empresa de consultoria, eu vendia sex shop na época, e também fazia alguns freelances cuidando de criança, né? Então eu tinha 4 fontes de renda, e mesmo assim o dinheiro se esvaía. A sensação que eu tinha, assim, é que quanto mais eu ganhava, mais ia, e o dinheiro nunca ficava, eu nunca conseguia usufruir o dinheiro, né? E coisas que depois, né, de alguns anos eu consegui olhar e curar e entender, e por isso que estou aqui, vamos falar sobre isso. Então eu fui casada aí por 11 anos, me separei em 2014 por uma série de fatores, que o casamento começou a entrar em crise por várias coisas, e eu começava a ver que não tinha mais amor, não tinha mais substância, não tinha mais aquela liga que eu falei que é preciso para colar a relação e conseguir restaurar, que é o que eu vejo muito ter em muitos relacionamentos. Quando a gente vai limpando essa camada de dor, a gente chega nisso. Só que no meu caso, feriu muitos meus valores, eram muitas mentiras, era muita enganação, eram coisas que vieram à tona que me pegaram demais, quebrou confiança, quebrou lealdade, quebrou admiração, quebrou várias coisas que para mim, como valores, é essencial numa relação. E é uma das coisas que na jornada eu faço com o casamento, entender o que é essencial para você numa relação. Para que você saiba, né, preservar isso e também colocar isso para o outro, e o outro entender se ele consegue ser compatível com isso, ele consegue entregar para você o que você precisa para estar ali inteiro, 100% entregue. E eu fui percebendo que no meu primeiro casamento eu não tinha isso. E eu comecei a adoecer de novo, né? Foi a segunda vez que eu adoeci muito. Eu tive depressão, eu entrei em processos bem pesados, porque eu tinha os filhos pequenos, trabalho, e meu casamento estourou uma bomba de várias coisas que vieram à tona que eu não consegui lidar. E aí eu estava no momento me separando, com uma série de coisas, informações estavam vindo à tona, com o filho pequeno, no ano que eu saí da empresa para abrir meu escritório e trabalhar com desenvolvimento humano, e tudo ao mesmo tempo acontecendo. E ali eu precisei, mais uma vez, respirar, saber que eu era maior do que os meus problemas, saber que tudo aquilo já tinha solução e era uma questão de tempo, e eu precisava encontrar esse caminho, e eu encontrei. Então eu me separei, passei aí, foi um momento bem interessante, porque eu comecei a passar por tanta coisa negativa naquele ano, que foi em 2014, 2015, mas tanta coisa, que eu começava a me sentir como se eu fosse vítima de uma série de coisas que estavam vindo ao meu encontro para me destruir, para me abalar, para me enfraquecer, e eu não tivesse controle sobre isso. E aí isso me fez eu me sentir assim muito impotente, e essa impotência foi uma das piores sensações que eu senti na minha vida. Assim, uma impotência, um estado de estar preso e você não saber o que fazer. E eu lembro que eu rezei muito, assim, pedi orientação para Deus mesmo, e falei, me mostra o caminho, né? Eu não quero ficar nesse lugar. E aí eu comecei a entender e comecei a estudar dentro do que eu já estava me propondo, que eu mudei em abril de carreira, abri o escritório em setembro e me separei em novembro. Então foi tudo muito junto ali. Eu já estava estudando algumas coisas em algumas linhas que diziam que a gente queria a nossa realidade. E aí eu lembro que depois dessa oração veio assim, você é dona da sua realidade. Só depende de você mudar tudo isso. E é aquilo ao mesmo tempo que foi um choque de como assim? Então quer dizer que tudo que está acontecendo, eu sou responsável, foi uma mistura de um sentimento de, peraí, então eu posso fazer alguma coisa com isso? Caramba, porque eu não fiz antes, né? E eu comecei a entrar dentro de mim e falei pra mim naquele dia, assim, o que tiver que olhar pra dentro de mim fazer, pra que eu saia dessa situação e nunca mais viva isso, eu vou fazer. Não importa até onde que eu tenho que ir, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que mudar em mim. Eu vou dentro de mim entrar nessa estrutura, eu vou encontrar qual é essa estrutura, eu vou mudar e eu vou fazer essa mudança para que a minha realidade nunca mais precise ser essa. E quando eu me propus, é muito lindo, porque quando a gente diz pra gente mesmo, eu vou passar por isso, eu vou sair melhor, eu vou vencer, eu vou pegar a essência do que esse desafio tá me trazendo, você realmente começa a encontrar um caminho, porque é um caminho da autorresponsabilidade. É o caminho que diz, se depende de mim, então eu vou fazer minha parte. E foi nesse momento que eu brinco com Deus assim, eu faço meu 100%, você faz o seu. E a gente tem o nosso 100%. Então eu faço o meu 100% dos 50%.
em relação à minha vida, à minha realidade, ao que depende de mim, as minhas emoções, os meus pensamentos, a forma com que eu vejo as coisas. E a crise, né, depois de passar por muitas crises, eu entendi que a crise ela vem quando você precisa desafiar o que você sente, o que você pensa e o que você faz. Ou uma das três coisas, ou as três juntas. Porque a crise ela só se instala quando a gente precisa mudar a forma com que a gente vive. E se a gente pega esse ensinamento, pega essa linha, é muito mais fácil você olhar para dentro e saber o que você tem que ver. Saber o que você tem que mudar, mesmo que você não saiba como. Mas saber o que é, precisa ser, né, o que precisa ser olhado. E aí você vai procurar ajuda que você acredita que pode, seja você com você mesmo, seja com outra pessoa, para olhar para isso. Então eu percebi que esses momentos de crise, principalmente esse depois da minha primeira separação, foi muito assim, desafiadora para eu entender a minha autorresponsabilidade e sair do papel de vítima. E por que a pessoa faz isso? Porque eu me responsabilizei, sabe, por todas as mentiras, por todas as coisas ocultas que aconteceram. Eu ficava, nossa, mas por que mentir, né? A gente, mesmo sendo vítima, muitas vezes passando por isso, ou até construindo isso sem perceber, né? O que eu percebi, às vezes, eu era reativa em algumas coisas que a pessoa falava, né? Por exemplo, a pessoa jogava pôquer, né? E aí eu era reativa, porque eu nunca, lá na minha infância, na igreja que eu frequentava, jogos como esse para ganhar dinheiro eram jogos de azar. Então eu tinha uma crença de que esse jogo não era um bom hábito, né? Que era um vício. E aí quando a pessoa falava, eu tô jogando pôquer valendo dinheiro, eu tinha uma reação. E aí eu não entendia que aquilo era parte do universo da pessoa, não meu. E que eu não precisava impor o meu universo para a pessoa, muito menos também aceitar o universo da pessoa como meu. Existe um momento que o casal precisa entender o que é seu, o que é meu, o que eu consigo lidar e o que não é minha responsabilidade. Esse é um exemplo. Mas aí quando eu entrei em coisas um pouco mais pesadas e complicadas, inclusive traição, aí foi onde chegou num ponto insustentável. Onde chegou em algo que eu falei, não, isso eu já não consigo aceitar, porque para mim lealdade é importante. E beleza, é uma mentira, duas mentiras, mas quando se junta 3, 4, já não consigo transcender, né? Uma já é difícil, mas quando junta 3, 4, 5 mentiras, daí foge da força que eu consigo fazer para estar nesse lugar. E isso muitas das vezes todo mundo passa, em algum momento, sem ter talvez tanta clareza do que é importante, de quais são os teus valores, o que você preza, o que você pode colocar pro outro como sendo a tua fronteira. E aí você vai deixando as coisas acontecerem, não consegue falar, não consegue se posicionar, e isso vai criando uma lacuna entre o casal, vai criando um ruído, vai criando uma crise, vai se instalando uma crise, né? Então, comecei a percorrer um caminho de 2015 muito profundo, muito profundo. Eu olhei para mim, assim, com uma coragem muito grande, sabe? Eu falei para mim, eu tô disposta a fazer o que for necessário para sair disso, então eu vou olhar. Vai doer, vai ser desconfortável, sim. Eu costumo brincar que só quem encarou seu porão com seus demônios lá, com as suas sombras e lidou um a unha, sabe o valor que um trabalho de autoconhecimento bem feito tem. E é muito interessante porque como na minha infância eu passei por alienação parental, abuso psicológico, físico, né, mãe narcisista, foi nessa fase adulta, olhando para essas sombras, que eram muitas vezes as dores que a minha criança carregava, que eu construí através do meu trabalho interno um alicerce de autoconfiança. Foi ali, olhando para mim, me trabalhando, olhando para dentro de mim como eu posso mexer aqui, eu sou dona de mim, eu sou dona das minhas emoções, da minha mente, do que eu faço, então isso eu tenho controle, então no que tenho controle eu vou fazer o que estiver mais alinhado com o que eu sou. Então eu comecei a entrar numa busca do que eu sou, quais são os meus valores, qual é a minha essência, o que eu pulso naturalmente, e o que eu preciso limpar ao redor de mim que não sou eu, que vai me causando sofrimento, vai criando sofrimento nas minhas relações. E aí esse processo foi me levando para um caminho muito grande de autoconhecimento, eu estudei muitas coisas, que hoje eu agrego, claro, no meu trabalho, porque eu já estava trabalhando com desenvolvimento humano, e eu digo que a escola, a vida é uma grande escola, né? Que ela convida você o tempo todo para se curar. Então, tudo que vem, ela convida você para crescer. Mas se você tiver um olhar de que a crise está vindo, que aquela situação está vindo, e você começa a se sentir impotente, o teu emocional ele vai ficar completamente bloqueado e você vai ficar preso no curto-circuito negativo ad eterno. E aí, a energia que você vai criar dentro do teu sistema é tão forte que você vai fazer com que cada vez mais coisas ruins aconteçam. E aí eu fui entendendo tudo isso, fui fazendo as minhas mudanças de percepções, e eu fui vendo que assim como no meu primeiro casamento, e eu atendi muitos casais depois disso, que vieram a mim, a partir desse momento ali, com 2015, 2016, eu trabalhava, no princípio, só com coaching, eu falei, cara, coaching é uma coisa muito rasa, não abrange a dimensão do ser, e a minha busca era por abranger tudo aquilo que eu estava entendendo comigo que precisava ser abrangido, não é só sobre você estar aqui, você tem que chegar lá e vamos lá.
Porque muitas vezes eu estava num lugar e eu queria chegar em outro, eu não tinha força para ir, eu não tinha energia para ir, eu bloqueava. Assim como muitas vezes a gente bloqueia, a gente sabe o que tem que fazer, sabe onde tem que chegar e não vai. E aí eu comecei a fazer uma busca muito profunda por outras terapias, por terapias que expandem a consciência, enfim, várias, né? Na minha bio tem meu currículo inteiro, não vou ficar falando dele aqui, mas a busca foi muito grande e eu fui me aplicando, eu fui olhando para dentro de mim e eu digo assim para os meus clientes, eu posso ter todos os defeitos, mas eu não sou uma mentora hipócrita. Tudo aquilo que eu falo, eu mostro, eu vivi. Eu procurei viver aquilo. Então, eu não sou a pessoa que vou falar para você uma coisa, mas eu vou estar fazendo outra. Não, eu vou falar aquilo que eu faço, aquilo que eu olho. Eu não vou falar com um vazio de uma teoria. Eu vou falar com a minha vivência, com aquilo que eu aprendi com a vida, com tudo aquilo que eu fui passando, desde a minha infância até a minha fase adulta, com todos os meus desafios e crises, e fui me transformando, e me transformando, e me transformando, e encontrando cada vez mais a minha essência divina, a minha força primordial, o meu amor por mim em primeiro lugar, e a minha fé. Através desse trabalho, a unha por unha ali, ó, sombra por sombra, dor por dor, ferida por ferida. Então é um trabalho que muitas vezes as pessoas não se propõem a fazer, porque dizem, mas isso aqui machuca, vai doer, desconfortável. Sim, vai doer, desconfortável. Mas é no desconforto que você descobre a sua força. É no desconforto que você descobre o teu tamanho. Eu costumo brincar, se você estiver na beira da praia tomando um coquetel, olhando para um céu azul e um mar lindo, você não vai saber o que você tem que fazer. Você vai achar, não, aqui tá tudo bem, olha, tá tudo maravilhoso, não tem o que mudar, tá perfeito. Mas quando bate a crise na porta, o emocional começa a degringolar, a mente começa a criar pensamentos negativos, a realidade ao teu redor começa a acontecer um monte de coisa, peraí. A força da vida, que a minha alma tá gritando, pedindo para eu fazer agora, que eu não tô entendendo. Toda crise, todo desafio é um WhatsApp cósmico da tua alma para você dizendo, vamos olhar para isso aqui? Vamos resolver isso aqui? Só que a gente não sabe que é assim que funciona, né? E eu fui, cada vez que vinha uma crise, cada vez que vinha um desafio, vamos lá, bora, qual que é o da vez? Qual que é a tarefa da vez? Bora, vamos lá, o que eu preciso fazer agora? Onde que eu tenho que mexer em mim? Né? E aí eu fui entendendo que começa de dentro. Eu fui começando a olhar para o meu passado e falando, caramba, olha, hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu entendo a minha parcela de responsabilidade. Quando eu me separei a primeira vez, foi tão impactante para mim as mentiras, as situações envolvidas, que eu me sentia vítima do mundo e saía falando para todo mundo quanto eu era vítima, né? Fazendo questão de dizer para as pessoas o que eu tinha passado, o que tinha acontecido. Coisas que eu entendi depois de 2, 3 anos que só me machucaram, só me feriram, só aumentaram a dor que já estava ali. Então eu aprendi que quando a gente está olhando com desconforto para aquilo que machuca, muitas vezes a gente precisa fazer silêncio. Não espalhar a dor. A gente precisa sim de rede de apoio, precisa sim de alguém que direcione, mas não sair espalhando o quanto você está sofrendo, não sair, porque você só está aumentando isso, que você mesmo vai ter que lidar. Eu vejo às vezes casais que passam por muitas dificuldades, o homem e a mulher, e daí eles saem falando para as pessoas próximas, mas por que ele está acontecendo isso, isso? Aí, beleza, vem para terapia, trabalham, resolvem, transcendem, e depois a pessoa fica com vergonha de encarar as pessoas que elas conviveram e falaram, porque elas conseguiram resolver o problema, mas aquela impressão que elas deixaram ficou. E elas sentem que a forma com que elas são vistas já não é a mesma. Então, essa é uma questão, enfim, como muitos outros pontos que eu trago tanto na mentoria, nos grupos com casais e tal, que precisa ser olhado, que a gente precisa entender o quanto isso mais prejudica do que ajuda a gente na trajetória, né? Então, os prejuízos que são instalados para nós na primeira infância, na segunda infância e na adolescência, eles têm um impacto psicológico no nosso comportamento muito maior do que a gente pode imaginar. Porque você veja, uma criança, ela não tem referência do mundo, né? Ela cresce pura, ela não tem noção, mas ela tá absorvendo. Desde o momento que ela dá o primeiro chorinho lá na maternidade, ela tá absorvendo. E aí, com o tempo que ela vai crescendo e entendendo e aprendendo, lá aquele conteúdo que ficou inconsciente armazenado começa a ser feito associações e referências. E que é onde, muitas vezes, você está numa relação, no momento de crise, no momento de haver uma divergência entre você e tua esposa, ou você e teu marido, e aí você tem uma reação exatamente como a tua mãe e teu pai tinham quando estavam discutindo. E você nem percebe que aquilo ali está acontecendo. Ou a forma que você lida quando é contrariado é igualzinho papai e mamãe, mas você não percebe. Porque você absorveu aquilo sem perceber, e agora que você está diante da mesma situação, teu sistema busca uma referência e você está reproduzindo. Então, muito cuidado, porque casais que têm uma referência de pai e mãe, de relacionamentos, ou
com muita briga, muito tóxico, muito distante emocional, eles têm uma tendência muito grande a reproduzir isso na relação, e quando chegam aqui para o protocolo de crise, eles estão exatamente nesse lugar. Que é quando, né, eu faço a terapia, não é com os dois juntos, eu faço terapia, marido de um lado, esposa de outro, cada um com seu horário, para que eles consigam se abrir e trazer, e a gente consiga ir profundamente nessas questões, sem expor também a pessoa para o cônjuge, sem saber se o cônjuge, na hora da ferida, na hora que estiver pegando, não vai jogar isso contra o outro. Então, para que seja um ambiente seguro, confiável, cada um no seu processo, a gente vai olhando e vai entendendo, e isso vai trazendo uma clareza muito grande. E é muito interessante como muitas vezes as pessoas que agem de uma forma inconsciente, reproduzindo lá papai e mamãe sem perceber, sai da situação, ela se sente culpada. É um sinal de que você não está sendo você. É quando você age daquela forma, você faz daquele jeito, mas quando você vira as costas, passa um tempo, passa um dia, você se arrepende. Você se sente culpado, você não queria ter feito aquilo, você pensa, poxa, eu não queria ter feito isso. Por que eu fiz desse jeito? Porque você puxou sem perceber a biografia de papai e mamãe. Sim, nós somos, felizmente ou infelizmente, maquininhas. E aí começam a entrar por que eu decidi trabalhar com casais. Por que felizmente ou infelizmente? Porque se o casal ele tem consciência da importância de criar filhos nesse ambiente, se ele tem o olhar, a percepção de que eles precisam ser livres dessas amarras para ser o que eles são, e cada um criar um espaço saudável, eu no meu mundo, ela no mundo dela, e a gente criar um elemento que é o relacionamento, isso vai trazendo saúde para ambos, zona de crescimento, e quando uma criança chegar nesse ambiente, ela vai chegar num ambiente estruturado. Então, já que o masculino e o feminino são potências criadoras fortíssimas, a mulher é o princípio gerador, o homem é o princípio da força e do firmamento. Então, um precisa do outro para gerar vida. E aí, quando vem o filho nesse ambiente que tem essa consciência, é espetacular, porque aquilo que eles estão co-criando, eles estão trazendo referências positivas. Então, o homem e a mulher no matrimônio, eles estão sempre co-criando, sempre, sempre. Coloquem isso na cabeça de vocês. Um homem e uma mulher casados, que há o matrimônio, por isso que eu trabalho com matrimônio, eles fizeram um compromisso, na terra e no céu. As almas deles combinaram, vamos caminhar junto essa vida, vamos traçar nossa jornada aqui, eu te ajudo, você me ajuda, tem momentos que eu vou cair, se levanta, a gente vai sair daqui melhor do que a gente entrou. Então, o contrato do casamento, ele é para esse objetivo, não para dividir boleto, para dividir domicílio, para pagar as contas, para fazer mercado, quem vai fazer compra, quem vai fazer comida, quem vai lavar louça. Não. Vocês podiam fazer com qualquer colega de quarto, com qualquer pessoa que você dividiu o aluguel, mas marido e mulher não. Vocês estão juntos para se sentir amados, sentir que pertencem, sentir que são admirados, sentir que são livres para ser quem é, sentir que tem um espaço para transbordar em essência aquilo que a pessoa do teu lado consegue enxergar em você quando nem você consegue enxergar. É para isso que o patrimônio existe, para que vocês nessa força e potência criadora, abençoada e divina, possam co-criar sonhos, filhos, se assim for da vontade de vocês, né? Não estou dizendo que tem que ter filhos se vocês quiserem, se puderem, enfim. Não... Mas vocês podem criar projetos, vocês podem criar sonhos, vocês podem criar trabalho, vocês podem criar uma atmosfera feliz, saudável, vocês podem criar o que vocês quiserem. Então, o masculino e o feminino vão estar sempre criando. A diferença é qual a qualidade da minha energia, do meu autoconhecimento, do que eu tenho lá nos meus registros, para saber o que eu estou colocando aqui na minha parcela, o outro fazendo a parte dele e o que eu estou co-criando. A crise está dizendo que vocês dois não estão colocando o que deveriam estar colocando. A crise está dizendo, vamos limpar o que vocês estão carregando, senão vocês não vão co-criar ali na frente. A crise está dizendo assim, olha, se você continuar pensando assim, agindo assim, falando assim, sentindo assim, a gente vai continuar tendo mais o mesmo tá um caos. Você quer mais desse caos? Não quer. Então, se você quer chegar ali na frente, poder co-criar conscientemente uma realidade bacana, próspera, alegre, com legado, sabe, fechar teu olho e falar, caramba, que massa a forma que eu tô vivendo a minha vida, eu sei o que é amor, eu me amo, eu me cuido, eu preservo as minhas relações. Para isso você vai ter que olhar para a crise, porque enquanto você tentar colocar a crise embaixo do tapete, a realidade externa vai sucumbir ao teu redor. As contas vão aumentar, o carro vai bater, os filhos vão adoecer, o trabalho vai ficar ruim, tudo vai começar a complicar. Mas se você olha para esse contexto da crise e olha para cada aspecto dentro de você que precisa ser olhado, não, mas o outro faz... Sim, o outro, tanto quanto você, tá no mesmo rolê. Também precisa olhar para as questões dela, para a biografia dela, porque ela faz, porque não faz, porque tem que deixar de fazer. Mas faz a tua parte. Se você fizer 100% dos teus 50%, você tem 75% de melhoria no relacionamento. Sim. E o outro, ou ele vem junto, assim, ele pega o gancho, ele vem, ou ele vai vir junto com você para o processo de autoconhecimento, e vocês transcendem.
Por que que eu trabalho dentro da jornada, como eu expliquei ontem, lá na última etapa, com a cúpula sagrada, que é o sexo tântrico e as práticas tântricas? Porque para um casal entrar em prática tântrica, ele precisa ter muita entrega. Ele precisa estar muito inteiro. Mas não um inteiro com essa bagagem, com essa mochila pesada. É um inteiro mesmo. É um inteiro sabendo que eu sou. É um inteiro aqui de quem está buscando se desenvolver. Então, esse inteiro, essa inteireza que você vai entregar para essa relação realmente ser sublimada e chegar lá na frente, vocês transcenderem consciência e percepção, ela é um trabalho conjunto. É um trabalho que ambos precisam fazer sua parte para que essa energia masculina e feminina possa criar coisas muito boas. E isso é totalmente possível. Então, eu contei um pouquinho da minha história. Depois, em 2017, eu conheci o meu segundo marido e tive meu filho, que tem 6 anos, fez 6 anos semana passada. Ele é autista, eu recebi o diagnóstico dele com 2 anos. Eu me separei do pai dele na semana do aniversário dele de 1 ano. Ele é uma pessoa muito narcisista. Foi através desse relacionamento que eu adoeci como nunca tinha adoecido antes. Foi um relacionamento muito pesado, mas ao mesmo tempo de profundo autoconhecimento. Porque foi esse relacionamento narcisista e altamente tóxico que me fez olhar para todas as minhas feridas da minha infância. Para como eu via meu pai, como eu via minha mãe, para o que eu tinha vivido com a minha mãe, o que eu tinha vivido com meu pai, para as minhas frustrações, para as minhas carências, para a minha dependência emocional. Porque eu só estava presa em alguém que estava com esse comportamento porque eu tinha uma dependência. Eu queria fazer com que aquela pessoa me amasse e me admirasse. A verdade é que o narcisista nunca vai te amar e te admirar, porque essa pessoa é o suprassumo do universo. Então não tem nada nem ninguém melhor do que essa pessoa. Então você nunca vai conseguir ficar lado a lado de um narcisista. Mas não vamos nos precipitar, porque existem pessoas que querem tomar consciência desse narcisismo. Pode ser que haja uma cura completa, mas existe uma mudança de comportamento em quem é consciente. Mas em quem não é consciente, nunca vai conseguir olhar para o quanto adoece as pessoas ao redor. O problema sempre vai ser dos outros. E eu, com aquele meu senso de autorresponsabilidade, né, desenvolvido lá em 2000 bolinha, eu estava puxando tudo que estava acontecendo para mim. E à medida que eu puxava, ao mesmo tempo que eu ficava ali, foram 2 anos de casamento, eu também ia olhando para as minhas feridas, para as minhas amarras, para os meus nós. Só que chegou um ponto com 2 anos de relacionamento que eu já tinha olhado para tudo. Eu já tinha me fortalecido de tal forma que as agressões verbais, psicológicas dele, os comportamentos, já não me impactavam mais, já não me atingiam mais. E ali eu percebi que eu estava muito forte e que não tinha mais porquê estar ali, não fazia mais sentido. Não tinha substância, que é o que eu falo que precisa ter, mas também não tinha mais o que eu aprender ali. Na minha crise pessoal, eu já tinha saído. E a partir do momento que eu saí dessa crise, não tinha mais porque continuar ali, e eu me afastei. Então eu contei um pouco dessa história, porque desde que meu filho recebeu o diagnóstico de autismo, aliás, desde que eu me separei, eu fui mãe totalmente sozinha dessa criança autista, né? Nunca tive suporte nesse sentido do pai dele, e mal e mal o pai sabe o que eu tenho noção do que é ter uma criança autista em casa, trabalhar com todas as demandas. Então eu comecei a perceber muitas vezes nesse percurso, né, do 1 ano dele até os 6, como fazia falta uma energia masculina ali ajudando, sabe? Como tinha que ser os 2 papéis, o pai e a mãe, masculino e feminino, e quanto aquilo foi muito pesado para mim. E aí eu comecei a atender muitos clientes, mas muitos na pandemia. Assim, na pandemia, que foi o ano que eu me separei em 2019, 2020 entrou a pandemia, eu atendi muitos casais. 90% dos atendimentos era o relacionamento com casais, porque estava todo mundo em casa, todo mundo preso, o que acontecia? Precisava olhar para a relação. E eu pude contribuir muito, mas muito com eles, exatamente com o que eu tinha passado durante 2 anos naquele relacionamento, mas aí dando a saída para esses casais, dando o caminho para eles não deixarem chegar onde eu cheguei. E muitas vezes envolvendo contexto de filhos, né? Nem sempre, mas muitas vezes envolvendo filhos. E aí esses filhos começaram a ter um ambiente mais saudável em casa. Essa mãe e esse pai começaram a entender a importância de estarem bem para conseguir se dividir e dar um ambiente saudável para o filho. Então eu consegui fazer pelas pessoas o que a minha história me fez aprender. E é por isso que eu ficava pensando assim, né? Em 2020 eu pensei em trabalhar no digital, mas a demanda de trabalho era tão alta que eu não tinha nem espaço para levar o meu trabalho para o digital. Mas hoje, que eu estou preparada e estou fazendo esse trabalho com vocês, é porque eu percebi que eu fiz muito com a minha biografia, com a minha história, com os meus aprendizados para algumas pessoas. E no digital, aqui com vocês, eu vou conseguir fazer por muito mais pessoas aquilo que eu fiz para algumas nos atendimentos. E aí eu podia trabalhar podia escolher, né, trabalhar com pessoas que se separaram, porque eu tinha me separado, podia escolher trabalhar com mães solo que tinham filho autista, porque eu estava muito boa nesse assunto. Mas não, eu decidi, eu senti no fundo do meu coração
que o divino estava me pedindo para trabalhar com o matrimônio. Porque eu acredito que não adianta a gente remediar, a gente pode prevenir. Se a gente tiver um casal que consegue olhar para si mesmo, como eu fiz muitos conseguirem, o ambiente dessa criança vai ser um ambiente que essa criança vai crescer com uma melhor referência. Se esse casal conseguir se olhar e se curar, eles vão se fortalecer muito. Inclusive podem chegar a entender o que é as práticas tântricas e o que o sexo sagrado pode fazer eles experimentarem a nível de conhecimento, cura e expansão e cocriação. Porque é uma força potente e incrível que você acessa quando você vai para esse lugar e pode criar literalmente qualquer coisa. Boa, né, gente? Boa. A gente tá saindo, tirando vocês da crise que é para curar coisa boa. Então, eu decidi trabalhar com casais justamente para evitar que pessoas passem pelas dores que eu passei. Meus filhos, né, os gêmeos passaram por alienação parental fortíssima, eles têm hoje 14 anos e fazem terapia. Não da minha parte, graças a Deus, mas da parte do pai, que ficou tão magoado, tão ferido, que até hoje fala coisas sobre mim para eles. E eles sabem que não é. Mas aí já tem que remediar. Já é um cenário de remediar, já não é mais um cenário de você prevenir. Então, eu decidi trabalhar, primeiro porque eu percebi o quanto eu consegui contribuir muito, com muita gente que eu atendi nesses 10 anos, principalmente da pandemia para cá, que se intensificou muito o volume de casais, com filhos, sem filhos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, para que eles consigam entender, olhar que a vida é a coisa mais sagrada que você tem. E você conseguir reconhecer a vida que está do teu lado, não tem coisa mais bonita. Você poder valorizar a pessoa que está do teu lado, você poder permitir que essa pessoa floresça do teu lado, poder permitir que com você ela tenha um ambiente seguro para florescer, para crescer, para evoluir, para se desenvolver. Não tem coisa mais linda que isso. Isso começa comigo mesma, eu criando dentro de mim uma atmosfera de progresso e evolução, né, meu parceiro fazendo isso e a gente fazendo junto para a nossa família. Então, o meu propósito não é apenas fazer com que vocês enxerguem que casamento é pagar conta, dividir boleto. É fazer com que vocês percebam que o casamento precisa ser um lugar seguro, um lugar que vocês queiram voltar para casa. O colo do seu parceiro precisa ser o melhor lugar do mundo. Mas, acima de tudo, vocês se sentirem livres para ser quem são, acolhidos e amados, para expressar o que vocês têm de mais bonito. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, na dinâmica da crise, tão magoadas, que elas estão dando tudo, menos o que elas são, de verdade. Elas estão dando as dores, elas estão dando as feridas, elas estão dando a reprodução dos processos lá inconscientes familiares, mas elas não estão entregando o que elas são de verdade. E com pequenos ajustes, poucos encontros, a gente consegue fazer mudanças incríveis na dinâmica de um relacionamento, porque ambos estão dispostos. Então é isso, eu desejo para você o que eu fiz por mim, que você passe por toda essa crise e descubra que ela só foi o teu ponto de alavancagem para descobrir o que verdadeiramente você é, o que você ainda pode ser e o que vocês ainda podem co-criar juntos. Para quem não se inscreveu ainda no meu YouTube, eu vou deixar o link nos stories para vocês se inscreverem. E quero deixar um spoiler, nos próximos dias eu vou fazer uma série de lives, mas lives fechadas, para a gente falar sobre quais são os pontos, os venenos, os ácidos que corroem uma relação. Então, se você estiver interessado, acompanhe os stories aí na semana que vem, eu já vou começar a postar o convite para quem quiser vir para as aulas fechadas, vai ser pelo YouTube, para que a gente fale um pouquinho vai ser gratuito, né, esse encontro, para que a gente fale quais são as atitudes que a gente está colocando veneno na relação, querendo que ela floresça em ouro. Não vai acontecer. Pense no teu relacionamento como um jardim. Você precisa, volta e meia, arrancar uma erva daninha, aparar a grama, replantar, podar. E as crises são esses momentos de transição. Aí quando você vem ali, faz essa poda, esse ajuste, você olha, que lindo que tá, mas você precisou pôr a mão na massa. E a gente vai nessa live, que eu vou colocar nos próximos dias, olhar para esses ácidos, esses venenos e colocar a mão na massa. Porque transformação, ela só vem com ação, com mudança de atitude. E é muito mais simples do que a gente pode imaginar, quando a gente se propõe a fazer. Quando a gente não se propõe a fazer, parece impossível, difícil, desconfortável, horrível. Mas quando a gente se propõe a fazer, é muito mais gostoso do que você pode imaginar. Tá bom? Beijo para todos vocês e a gente se encontra nos próximos dias.